Eu já vou iniciar então, meus queridos, mas antes eu vou dar algumas orientações para vocês, tá bom? Bom, esse sábado é o nosso último sábado do ano, né? Porque semana que vem é dia 25, é Natal, na outra semana é dia 1º, é Ano Novo, e aí nós só vamos nos ver novamente no dia 8 de janeiro, tá? E aí vai seguir mesma coisa o cronograma, né? Conforme eles vão liberando, a gente vai falando sobre o assunto, tá? Eu observei que o Wellington liberou 2 módulos, né? 16, módulo 16, que é a punção, professora Diana, e módulo 17, que é anjo de carótidas e vertebrais, né? Que é o professor Bruno. Não sei se vocês conseguiram acompanhar aí as aulas dos dois nessa semana. Eu assisti todas. Eu assisto toda semana, gente. Aprendo muito junto com eles, né? Também. Então, eu vou fazer uma observação. O quiz que eu montei, eu fiz um misto dos dois. E ainda eu embuti, que eu acho que faz muito sentido, anjo de crânio. Que normalmente o médico, por exemplo, quando é para estudo de AVC, o médico ele vai pedir carótidas, vertebrais e círculo arterial do cérebro, né? Então eu embuti essas duas situações aí, essas três, né? Um pouquinho das perguntas da aula da Diana, um pouquinho das perguntas da aula do Bruno, e já embuti angiotomografia de crânio também, tá? Nós vamos fazer esse Kahoot. Eu me coloco à disposição para tirar as dúvidas, porque eu acho que agora vai começar o término do curso de vocês, né? Que vai vir mais protocolo de anjo específico. Já falamos de membros inferiores, né? Já falamos de anjo de aorta abdominal. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, eu peço para que vocês anotem no decorrer da aula. Se eu puder ajudá-los, eu me encontro à disposição, tá? Então fiquem atentos aí. Então, hoje é o nosso último sábado. Sábado que vem não temos aula, no seguinte também não, que é dia 25, dia 1º, e voltamos com tudo certo no dia 8, tá? Em janeiro, possivelmente eu irei passar por um procedimento cirúrgico, tá? Então eu não vou cancelar as aulas de janeiro, eu só estou esperando a confirmação do cirurgião para que eu possa falar com o Wellington para quando vai ser. Como a aula é online, se eu não estiver internado no decorrer da cirurgia, se eu estiver em casa, eu consigo dar a aula normalmente. Mas eu creio que a gente siga o cronograma normalmente. Qualquer coisa, eu faço a gravação do conteúdo e comunico vocês e o Wellington, tá bom? Mas, por enquanto, segue-se o barco. Apenas esses 2 últimos sábados deste ano que a gente não vai estar junto. Depois a gente volta a se encontrar todos os sábados até o final do curso de vocês, tá bom? Caso eu precise de um sábado só para me recuperar da cirurgia, eu vou comunicar o Wellington e eu faço a gravação e deixo aí. Todos já estão na telinha roxa, no link que eu mandei aqui, conseguiram acessar, tudo certo? Sim. Vou mandar de novo aqui para vocês. Esses dois módulos eu ainda não Show, Débora. consegui assistir. Oi, Tá me Débora, ouvindo? desculpa, não te escutei direito. Pode falar. Eu tô avisando que esses dois módulos eu ainda não consegui assistir. Então acho que eu vou ficar só observando Ah, mesmo. tudo bem, sem problemas. Então, fechou. Então, posso iniciar? Todos estão na telinha roxa. Posso fazer a liberação do PIN, certo? Então, vamos lá. Punções e anjo TC de carótidas e crânio. Vamos, então, iniciar. Cinco, 970. Vou colocar aqui para vocês, ó. Este é o PIN, tá? Aí eu estou aguardando para que vocês possam entrar. Ivan conseguiu. Só o Ivan? Nath conseguiu, Matheus conseguiu. Everton também. A Débora falou que só vai ficar observando, né? Não tem problema. Então, vamos lá. Vamos iniciar o jogo. Tá misturado, tá? As punções, né?
os protocolos minimamente invasivos pela tomo, mais aí a anjo de pescoço e crânio, tá? E a gente vai fazendo as correções, tá bom? Procedimento feito com agulha que pode ser guiado por imagem para fins terapêuticos, estamos nos referindo à biópsia? Esta é uma afirmativa verdadeira ou é uma afirmativa falsa? Quem se lembra aí da aula da Diana? Cuidado, hein? Muita atenção para esses fins terapêuticos, né? Que nós temos biópsia, nós temos punção, nós temos drenagem, né? É falso, a grande maioria acertou, né? Para fins terapêuticos, a gente fala exclusivamente a favor de punção ou drenagem. Biópsia é a retirada de um material. Nós vamos corrigir depois as questões. Vamos lá. Número 2. Para um protocolo de biópsia de abdômen com abordagem hepática, realiza-se qual fase primeiro? No decorrer do protocolo, né? No momento do protocolo. Tem uma fase que é importante, né? Qual dessas fases é importante? Quem se lembra? Pré-contraste, todo mundo errou. Nós vamos corrigir essa pergunta com mais ênfase, que ela é importante. Sempre eu preciso de uma pré, gente, sempre. Como que eu vou fazer a demarcação com a agulha? É a pré, né? Você não pode injetar, senão a agulha fica da mesma densidade que o contraste. Olha lá. A imagem abaixo representa uma reconstrução importante para uma angiotensina de carótidas, sendo ela o quê? Esta imagem aqui, focalizada, específica, né? Tem uma importância para esse exame. E que reconstrução é esta daqui? Vou dizer, o local que está na reconstrução é um local que em torno de 70% a 80% a gente consegue fazer localizações de trombo nessa região. Eu cortei a imagem toda exatamente para vocês pensarem, porque se eu colocasse a imagem inteira, vocês iriam saber imediatamente onde é. Mas como a gente faz essa região separada, vocês terão acesso a essa imagem no momento da reconstrução. Por isso é importante saber só a localização e que tipo de reconstrução é essa, né? Muito bem, a grande maioria acertou. É o MIP das bifurcações da carótida, né? É a mais primordial para estudo de pescoço e crânio, né? Vamos para a quarta questão. Seu conhecimento anatômico para uma angiotensina de crânio é importante, sendo assim, a seta vermelha representa qual estrutura? Como sempre, eu coloco uma pergunta aí de anatomia, né? Aí nós temos o círculo arterial do cérebro nesta imagem, e eu quero saber qual região vascular, qual artéria realmente é esta que está sendo apontada pela setinha vermelha. Lembro que vocês tiveram uma aula com o Dr. Gesrel de anatomia do crânio, muito importante aquela aula, né? Ele falou de tecido mole e sistema vascular, né? Que na anjo a gente estuda muito vaso. É a artéria carótida interna direita. Todo mundo confunde realmente com a vertebral, mas tem um truque que eu vou ajudá-los na correção para nunca mais confundi-la com a vertebral, tá? Olha lá. O scout abaixo representa, lembrando que a gente está varrendo, ó, essa linha verde aqui, ó, é o scout todo, né? É o meu bloco de varredura. Isso aqui está representando que tipo de exame? Muito bem, o scout está errado e envolve crânio e pescoço, ou crânio e carótidas, né? E aí tem um porquê que está errado que nós vamos ver na correção. Bem, estão indo bem hoje, hein? Bem tranquilo. A imagem abaixo
representa uma importante fase de contraste para a angiotomo de pescoço, sendo ela, ou você sabe a anatomia para responder em qual fase de contraste nós estamos nesse exame, ou você não consegue responder. Você tem que entender de anatomia, um corte axial, né, em uma janela standard e foi injetado contraste. Mas em qual das fases se encontra esse exame? Aí na região do pescoço. Nossa, os 4 responderam de cada vez. Acertou quem respondeu venosa. A que estava mais brilhante de contraste era a veia jugular. A frente dela era a carótida, mas com um baixo teor de contraste. Então, ali já estamos em uma fase venosa, tá? Vamos lá. Para uma anjo-TC de crânio arterial, a varredura correta, de onde até onde eu vou varrer uma anjo de crânio arterial? Pensando na artéria, né, que é a angiotomo. Porque lembrando, pessoal, eu tenho um angiotomo de crânio arterial e venosa, né? E a varredura dessas duas são um pouco diferentes, tá? Eu sei que o Bruno não comentou especificamente, mas eu acho importante a gente fazer associação, porque a gente tem aqueles protocolos conjugados, né? Que normalmente o médico pede, pescoço e crânio, né? Arterial e venosa de tudo, né? Então a gente precisa aprender aí a programação correta. O Bruno teve ênfase na cervical, né? Nas carótidas e nas vertebrais. Muito bem. 50% acertou, 50% errou. Da base do crânio até a mastoide. Vamos para a última pergunta. A Nath está em primeiro. Para protocolo de abdômen, onde haverá biópsia renal, qual a espessura de corte adequada? Essa tinha que ser assim, ó, papum. Tipo, bate e volta. Para biópsia é uma espessura de corte bem específica, né? Que a gente pode fazer alteração. O médico até pede em alguns dos casos, né? Mas normalmente você utiliza qual espessura de corte? Muito bem, 50% acertou também. 2 milímetros de espessura de corte. Nath, parabéns, acertou 5 de 8. Matheus, 4 de 8. Ivan, 3 de 8. Muito bem. Vamos retornar aqui. Entendi, João. Não tem problema. Você conseguiu acompanhar? É importante que você tenha conseguido acompanhar. Consegui. Eu não estou conseguindo. Conseguiu? Então tá bom. Eu não estou conseguindo abrir tudo, porque ele não está me autorizando. Editar, deixa eu ver se eu consigo abrir por aqui. Adicionar, duplicar, renomear, imprimir, excluir. Ele não está deixando. Eu vou ter que vir por aqui, ó, tá? Então, eu vou abrir a pergunta. Nossa, ele não está abrindo a pergunta, não. Poxa vida. Ele não está abrindo toda a pergunta. Só um minutinho. Achei. Agora ele vai abrir. Vamos seguir. Então, olha lá. Procedimento feito com agulha que pode ser guiado por imagem para fins terapêuticos, né? Não é uma biópsia, pessoal. Biópsia tem um fim que, na realidade, não é terapêutico. É para análise de um material que é puncionado, que é feito literalmente uma biópsia, né? Retirado aquele material. E esse material, ele define o tipo de tecido, que pode ser um tumor maligno ou benigno, né? E tem 2 tipos de estudo quando você tira esse tecido, né? Você realiza a biópsia e você manda para estudo imunohistoquímico ou anatomopatológico. E são eles que definem o tipo tecidual e a característica daquela lesão, tá? Então, isso não é uma terapia. Isso é um procedimento minimamente invasivo para uma resposta para um possível tratamento terapêutico ou até mesmo para um possível diagnóstico finalizado. Por isso, a afirmativa ela é falsa, tá? Então, a biópsia não tem fim terapêutico, gente. Não tem. A biópsia é a retirada ou a coletagem de um material que normalmente será investigado na parte laboratorial, tá?
Para um protocolo de biópsia para abordagem hepática, que é muito comum hoje em dia nos serviços, realiza-se qual fase de contraste primeiro? Vamos lá. A Diana falou na aula sobre a demarcação da agulha, que você vai ter que mensurar a distância, lembram disso? Se você contrastar, olha que interessante essa pergunta. Se você realizar essa demarcação naquele bloquinho que você seleciona, naquele local que você seleciona, e você injetar um contraste, a demarcação da agulha, a agulha que é colocada ali para o médico, é o médico que coloca a agulha ali, para demarcar e mensurar a distância de onde ele vai biopsiar, ela fica hiperdensa, ela fica branca. Se aquela lesão que ele vai biopsiar impregnar de contraste, o que vai acontecer? A lesão também fica branca. O que ele vai fazer? Ele não vai conseguir demarcar a lesão, porque tudo vai ter hiperdensidade. Então, para demarcação e para o protocolo em si, a primeira fase, e que se faz de suma importância para a demarcação e localização de onde será realizada a biópsia, é a pré-contraste. Independente do tamanho do bloco, que às vezes ele pede para ser focalizado, às vezes ele pede para abrir esse bloco, né? Independente do bloco, sempre será a fase pré-contraste, tá? Isso é importantíssimo. Diferente, uma novidade também, em procedimentos que também são considerados minimamente invasivos, mas não são biópsias, que é a crioablação ou a radioablação, que é o congelamento desse tumor ou o aquecimento desse tumor para tentar matar as células tumorais. Mas aí isso já foi feito biópsia, né? Isso já foi feito biópsia, porque ele já sabe o que ele tem que fazer, se ele vai congelar ou se ele vai queimar aquele tumor para tentar matar ou inibir a proliferação celular daquele tipo de tecido que é o câncer, tá? Então é diferente. Lá para biópsia, pré-contraste para demarcação e para localização. Importantíssimo, por sinal, tá? Vamos lá, essa aqui todo mundo quase acertou. Deixa eu aumentar aqui para que vocês possam ver também. É uma bifurcação das carótidas, né? Se bifurca aí, que é uma estrutura onde quase 90% dos trombos ficam alojados nesta região. E a gente precisa fazer um MIP desta região, porque a gente consegue visualizar possíveis AVC já daí, já da região do pescoço, tá? Lembrando que para visualização desta região, ela está um pouco abaixo aí da base do crânio, né? Porque quando ela se bifurca, ela vira carótida interna, carótida externa. Carótida interna passa pela base do crânio e entra para dentro da cabeça, e a carótida externa vai lá para a porção externa, para a porção lateral da face, tá? Então, é um MIP de bifurcação carotídea ou MIP das bifurcações, da bifurcação das carótidas, tá? MPR, gente, sempre o MPR é aquela imagem que você vai ter que tentar fazer para tirar literalmente uma sobreposição da outra, né? Por exemplo, este MIP aqui, para que vocês tenham noção, aqui está bem alinhado, né? Mas elas podem estar sobrepostas. Aí eu utilizo o que a gente chama de MPR duplo oblíquo, para tirar a sobreposição, tá? Mas aqui é um MIP de bifurcação carotídea ou carótida. Olha lá, dica importantíssima sobre anatomia do círculo arterial do cérebro, tá? Então, todo mundo confunde com as vertebrais ou até mesmo com as cerebrais posteriores. Mas tem uma dica aqui que é infalível para você saber que isso aqui é uma carótida. Se você entender literalmente a sequência, ó. Quando a carótida interna entra lá na base do crânio, quando ela entra, ela passa por uma porção e ela forma o que a gente chama de sifão carotídeo, que é isso aqui. Toda vez que forma o sifão carotídeo, provém-se da carótida. O nome já diz, sifão carotídeo, tá? E do sifão carotídeo provém essa artéria aqui, que é a artéria cerebral média, tá? Observem que abaixo da carótida interna direita, no caso aqui, o que a gente tem? A gente tem a artéria cerebral posterior, e aqui junto, devido à altura do corte mais no crânio e não na cervical, eu não visualizo as artérias vertebrais.
Elas não estão visíveis aqui. Por que eu sei que não estão visíveis? Porque esta daqui que eu estou passando a mãozinha é a artéria basilar. Já passou da altura do corte da artéria vertebral. Lembra? Artérias vertebrais que sobem pelos folames transversários, se unificam e formam uma artéria chamada de artéria basilar. E aqui está a artéria basilar. Depois ela literalmente se bifurca, né? Uma vai para a artéria cerebral posterior direita e outra vai para a artéria cerebral posterior esquerda, e assim sucessivamente. E outra coisa que é fundamental, o calibre da carótida é maior do que o calibre das artérias cerebrais e vertebrais. Então, aqui a resposta correta é a artéria carótida interna direita. Tá? Pensem no calibre. E pensem se vocês conseguem ou não visualizar a basilar. Porque se vocês não estão vendo a basilar, significa que ainda está na altura das artérias vertebrais. Tá? Isso é uma dica aí bem interessante. Scout na tomografia, né? O professor Bruno dá bastante ênfase, outros professores, eu dou bastante ênfase, porque a grande maioria de colegas e alunos, e até mesmo eu, a gente tem bastante dificuldade de como executar, como o bloco de varredura vai naquele scout, né? Então, observem que aqui nós temos um bloco de varredura que é o verdinho, que está varrendo desde a porção do tórax, possivelmente o arco da aorta está envolvido, né? Até a porção do vértice craniano, né? O topo lá, né? Desculpa, da calota. E aí, esse scout é uma angiotomo de vertebral, carótidas e crânio. Só que observem que a coluna deste paciente não está alinhada, não está ajustada. E isso é muito ruim na fase de contraste. Uma dica: querem sentir o que o paciente sente quando ele está com o pescoço ou hiperflexionado ou hiperestendido, jogado para trás? Coloquem o mento aqui no manúbrio e tentem engolir saliva. Olha como é difícil, olha como incomoda. E isso interfere o fluxo de contraste. Então, a cervical do paciente deve estar alinhada, não só no exame de carótidas e vertebrais, como também no exame de crânio. Então, é um scout que envolve as duas regiões, porém o scout não está adequado. O scout está errado, tá? Então, seria aqui a alternativa azul, no caso, tá? Isso serve para muitas anjos, né? Por exemplo, lembra que nós conversamos de membros inferiores? A flexão dos pés, a flexão do hálux, né? Fazer flexão plantar interfere muito no volume de contraste que passa por ali, tá? Vamos lá, próxima. Olhem lá. Deixa eu colocar no retrato que é mais fácil aqui. Observem, olha só que interessante, ó. Coluna cervical. E dentro da coluna cervical tem duas pintinhas mais clarinhas, artérias vertebrais, direita e esquerda. Elas andam junto com as carótidas, carótida esquerda e carótida direita. E aí, olha o que eu tenho aqui, veia jugular esquerda. Observe que está brilhando a veia e a artéria está apagada. Por esse motivo, com toda certeza, aqui é uma fase venosa do exame de angiotomo do pescoço. Tá? Fase venosa. Professor, como é que eu consigo identificar arterial de venosa? Vá pela anatomia. Precisa entender da anatomia. E quando estiver mais hiperdensa, eu tenho a artéria mais hiperdensa ou a veia mais hiperdensa. O tempo de contraste, se você olhar só uma imagem, tem alguns alunos que a gente manda aqui para estágio em São Paulo que o técnico lá fala assim, ó, que fase de contraste é essa? Ele não sabe, porque ele não sabe aonde está passando o contraste. Entendeu? Então é a anatomia. Precisa entender por onde está passando o contraste. Se estiver passando contraste em determinado local e aquele contraste está mais branco, mais hiperdenso, arterial, sendo que aquele é uma artéria. E assim sucessivamente. Tá? Então é a veia jugular que estava brilhando ali no exame de carótidas, tá? Protocolo de angiotomo de crânio, fase arterial, né? A gente varre, pessoal, da base do crânio até 4 centímetros acima da mastoide.
Por que não do tórax? Porque, observem, quando a gente tem um protocolo conjugado de pescoço e cabeça, que a gente chama, a monitorização desse exame é no arco da aorta. Né? O Bruno citou isso. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso cortar o arco da aorta. Até porque lá no arco da aorta tem 3 ramos importantíssimos, né? Tronco arterial braquiocefálico, carótida comum e subclave esquerda. Então, eu preciso pegar esses 3 ramos, porque esses ramos, eles fazem parte do pescoço. Então, toda vez que for só crânio, não há necessidade de envolver o arco da aorta. Quando for um protocolo conjugado de crânio e pescoço, você precisa envolver o arco da aorta, tá? Porque pescoço inicia-se no arco da aorta. Lá sai a carótida comum e sai exatamente do arco da aorta. Quando for crânio arterial, que é como eu estou perguntando aí, eu preciso pegar todas as artérias do crânio. Então, eu tenho a artéria cerebral média, posterior, anterior, comunicantes, né? A artéria carótida. E a varredura envolvente nestas artérias é base de crânio até de 4 a 5 centímetros acima da mastoide, tá? Então, é importante que vocês visualizem isso. Possivelmente, vocês vão tirar de letra quando vocês... Não sei se vocês fazem prática o tempo todo, né? Mas dá para tirar de letra com toda certeza na prática isso aí, tá? Que é programação, gente, que é primordial. Protocolo de abdômen, onde haverá biópsia renal. Que espessura de corte? 2 milímetros, gente. A grande, quase 100% de certeza aí nos unidades hospitalares que eu trabalhei, hospitais que eu trabalhei, para protocolo de crioablação, ablação, biópsia, drenagem, punção, tudo era 2 milímetros de espessura. Independente do meu bloco de varredura, se ele é maior ou se ele é menor, e independente da localização, tá? Inclusive, só um adendo sobre esse questionamento, quando é punção ou quando é biópsia de nódulo pulmonar solitário, que é o NPS, os nódulos tendem a ser pequenos. Talvez você mude isso aqui para menor espessura de corte, 1 milímetro de espessura. Mas aí depende da dimensão do nódulo realmente, e isso é definido no momento do exame, tá? Mas para biópsia renal, para fígado, entre outros, na região do abdômen, a grande maioria é de 2 milímetros de espessura, conforme a Diana havia dito a vocês. Tá? Tudo bem, meus queridos? Alguma dúvida? Tudo certo? Estão todos preparados para as festas de final de ano? Tudo certo, Natal, Ano Novo. O peru não dá para comprar, porque o preço que tá, né, pessoal? Só Jesus. Então, meus queridos, desejo a vocês aí Feliz Natal, Feliz Ano Novo, muita prosperidade nesse final de ano. Boas festas a vocês, cuidem-se, sintam-se abraçados e até dia 8 de 2021, porque 2022, porque daí já acabou o nosso ano, graças a Deus, tá? Então, nós nos encontramos no dia 8/1 de 2022, na nossa primeira aula do ano.